O grande conflito. O grande conflito. Tá. Olá, meus queridos amigos e irmãos, sejam bem-vindos ao nosso programa de estudo do livro Grande Conflito. Que prazer, que alegria podermos estar aqui mais uma vez, conectados, você em sua casa, ou talvez no seu momento de lazer, e eu aqui. Juntos estamos para podermos partilhar da palavra de Deus. Eu espero que as bênçãos que serão derramadas aqui através desse estudo possam trazer mais confiança e amor de Deus ao teu coração. É sempre motivo de alegria para nós partilhar da palavra de Deus. E desde já queremos agradecer a todos aqueles que colaboram conosco, aqueles que têm nos auxiliado com os seus comentários, deixando o seu like, o seu gosto, né? E partilhando os vídeos através das redes sociais. Deus seja louvado e muitas bênçãos há para aqueles que auxiliam no trabalho do Senhor. Querido amigo, nós estamos estudando o capítulo 11 do livro O Grande Conflito. Este livro que está sendo distribuído a nível mundial para chegar às mãos de todos quantos desejam conhecer a verdade para o nosso tempo e preparar-se para enfrentar este último capítulo da história da humanidade. Na realidade, estamos vivendo o último capítulo da história deste mundo, onde a palavra de Deus nos diz que haverá um tempo de angústia qual nunca houve e depois dela não haverá. Porque, na realidade, depois desse tempo de angústia, será o tempo de repouso do povo do Senhor na eternidade. Vamos ao nosso assunto que nos interessa ao estudarmos hoje e vamos pedir a presença de Deus para nos orientar e guiar a nossa mente. E eu quero convidar-te a inclinar o rosto, se for possível, para podermos orar. Deus eterno, amado Pai, nós te agradecemos e te louvamos pela tua bondade. Agradecemos ao Senhor pela tua misericórdia e pelo teu grande amor para conosco. Queremos pedir que o Senhor possa nos conduzir e nos guiar, enquanto aqui abrimos a tua palavra através do livro Grande Conflito. Fica conosco e nos abençoe e nos cerque com a presença dos teus anjos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, se você é novo aqui no nosso canal, inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações quando os nossos vídeos estão disponíveis para poder acompanhar os estudos. No estudo anterior vimos que a Alemanha estava vivendo um momento conturbado, em que a reforma estava sendo atacada e estava se procurando forma para que ela fosse banida. Mas Deus estava operando de uma forma extraordinária entre os príncipes alemães que defenderam a tolerância e procuraram de toda forma manter ativa a reforma, manter ativa a reforma. Mas os romanistas estavam decididos a destruir. E vimos que neste arbitrário ato de tornar novamente a impor leis que deveriam privar a expansão da reforma, os amigos protestantes viram de que era novamente condenação do próprio Cristo. Se tivéssemos que escolher, dizia um romanista, escolher entre as escrituras de Deus e os velhos erros da igreja, deveríamos rejeitar as primeiras, isso é rejeitar as escrituras. Que coisa horrível, não é? A Roma estava estabelecendo no mundo, onde as pessoas tinham mais prazer de estar no erro do que andar na verdade. E será que isso não acontece hoje? Claro que acontece hoje. Então nós vamos continuar o nosso estudo vendo estes tópicos do capítulo 11 do livro Grande Conflito que estamos estudando. E como vemos aqui, os príncipes amparam a verdade.
a tolerância religiosa fora legalmente estabelecida e os estados evangélicos estavam resolvidos a opor-se à violação desses direitos. Na Dieta de Spira de 1526, foi estabelecido tolerância religiosa. E em 1529, como estudamos no estudo anterior, estavam procurando quebrar esta lei e voltar novamente à intolerância religiosa. Mas os estados alemães, né, do Império Alemão, naquela altura, estavam, e que eram protestantes evangélicos, estavam resolvidos a opor a essa violação dos seus direitos. A Lutero, ainda sob a condenação imposta pelo Edito de Worms, não era permitido estar presente em Spira, onde estava decorrendo a reunião, né, o debate, mas preencheram-lhe o lugar os seus cooperadores e os príncipes que Deus suscitara para defender sua causa nessa emergência. Então, reparem que Deus nunca deixa brecha na sua obra. Satanás procura criar brechas na obra do Senhor, mas a palavra do Senhor em Isaías nos diz que Deus suscita sempre os reparadores de brechas. Enquanto o inimigo procurou privar o servo de Deus de não estar presente para defender a causa, o Senhor suscitou no coração dos príncipes o espírito de defender a obra do Senhor nesta emergência. O nobre Frederico da Saxônia, protetor de Lutero, fora arrebatado pela morte. Nos estudos anteriores que nós estudamos, falamos várias vezes sobre Frederico da Saxônia. Ele que foi um grande defensor de Lutero e da doutrina de Lutero. Bem, a morte lhe abateu. Mas o Duque João, seu irmão e sucessor, né, que iria lhe suceder, alegremente aceitara a reforma. E conquanto fosse amigo da paz, manifestara grande energia e coragem em todos os assuntos relativos ao interesse da fé. O Duque João era alguém que, para ele, a paz está em primeiro lugar. E ele procurava promover sempre a paz. Mas ele não deixou de manifestar coragem e energia quanto a assuntos relativos ao interesse da fé, só por causa de ele ser alguém que ama a paz. E isto é muito importante para nós, porque muitas vezes há pessoas que se inclinam para o lado do erro porque querem ter paz. Mas não foi o caso de Duque João. Apesar de amar a paz, ele defendeu com coragem os interesses da fé religiosa. Os padres pediam que os estados que haviam aceito a reforma se submetessem implicitamente à jurisdição romana. Esta era a imposição dos padres. Todos que aceitaram a reforma deveriam implicitamente submeter a sua jurisdição. Isto era ridículo. Os reformadores, por outro lado, reclamavam a liberdade que anteriormente lhes fora concedida, porque na Dieta de Worms havia-se decidido que aqueles que quisessem seguir a fé reformista estavam livres, mas agora a Igreja Romana estava exigindo que não fosse interrompida isto. Não poderiam consentir em que a Roma de novo pudesse, sob o seu domínio, aqueles estados que com grande alegria haviam recebido a palavra de Deus. Então, os reformadores não podiam admitir isso. Como entendimento, foi finalmente proposto que, onde a reforma não se houvesse estabelecido, o Edito de Worms deveria ser rigorosamente posto em execução. Isto é, nas cidades onde a reforma ainda não se houvesse estabelecido ou não existisse lá a doutrina reformista, deveria manter apenas a Igreja Católica e nunca alguém pudesse lá levar o evangelho da reforma, né, protestante. Isto era ridículo. A palavra de Deus é para ser pregada em todo o mundo. Esta foi a comissão que foi dada por Jesus. E mais, e que nos estados em que o povo dele se desviara e não poderia conformar-se com o mesmo sem perigo de revolta, não deveriam ao menos efetuar qualquer nova reforma, não tocariam em nenhum ponto controvertido, não se oporiam à celebração da missa, não permitiriam que católico romano algum
abraçasse o luteranismo. Esta é a proposta que foi feita pela Igreja Romana, a Igreja Católica. Isto é, nos estados que não for estabelecida a reforma, não meta lá a reforma. Os estados que recusaram a reforma, não venham aqui mais com as vossas doutrinas. Fique apenas a Igreja Católica e o catolicismo nesses estados. Essa medida foi aprovada na Dieta com grande satisfação dos sacerdotes e prelados papais. Claro que eles ficariam satisfeitos porque eles continuariam a propagar as suas doutrinas falsas, o paganismo e as suas heresias. Se esse edito fosse executado, a reforma não poderia nem se estender-se, onde, por enquanto, era desconhecida, nem estabelecer-se sobre sólidos fundamentos onde já existia. Então, esta proposta romanista era satânica, de pouco a pouco minar a reforma e acabar com ela para sempre. Satanás, ele não precisa de grandes coisas, ele precisa apenas de uma brecha para que ele possa apodrecer. É como se fosse uma batata podre no meio das batatas boas. Acabaria por apodrecer tudo. A liberdade da palavra seria proibida posteriormente. Não se permitiriam conversões. E exigiu-se dos amigos da reforma de pronto se submetessem a essas restrições e proibições. A Roma estava exigindo, tem que aceitar essas proibições, tem que aceitar estas decisões. A esperança do mundo parecia a ponto de se extinguir, queridos irmãos. O restabelecimento da hierarquia romana infalivelmente traria de novo os antigos abusos e encontrar-se-ia facilmente uma ocasião para completar a destruição de uma obra já tão violentamente abalada pelo fanatismo e dissensão. Isto seria um perigo completamente para a reforma. E era isso que Satanás estava procurando, essa brecha, né? Se os reformadores aceitassem, pensando que isto iria trazer algum benefício para eles, abriria a brecha para que a obra da reforma fosse completamente extinguida. Reunindo-se o partido evangélico para consulta, entreolharam-se os presentes pálidos de terror. Então o partido evangélico reuniram-se e ficaram atônitos e pálidos. Mas o que é isso? O que está se passando? De um para outro circulava a pergunta: o que se poderá fazer? Qual seria a saída, a solução? Graves lances em relação ao mundo eram iminentes. Submeter-se-ão os chefes da reforma e aceitarão o édito? Quão facilmente, nessa crise, em verdade, tremenda, poderiam os reformadores ter argumentado consigo mesmo de maneira errônea? Eles poderiam correr o risco de achar que aquilo seria a via mais propícia para trazer a paz, mas poderia ser um erro fatal. Quantos protestos plausíveis e boas razões poderiam ter encontrado para a submissão? Aos príncipes luteranos eram garantido o livre exercício de sua religião. Tudo bem, vocês estão livres de fazer a vossa religião, de anunciar a vossa religião, conquanto que seja restrito ao espaço onde vocês têm abertura. Nos outros estados, nas outras cidades, onde vocês ainda não estão estabelecidas, não toquem ali. Esta era a proposta da Roma. O mesmo favor era estendido a todos os seus súditos que anteriormente à aprovação daquela medida haviam abraçado as ideias reformadas. E a pergunta que ficou para eles é: não deveria isto contentá-los? Isto aqui, não vos chega? Fiquem com o que vocês têm e não ataquem outros lugares. Isso não vos chega? Meus irmãos, será que realmente devemos contentar com o pouco quando se trata da salvação de almas? Quando se trata da verdade e dos princípios, temos que ficar com o pouco? Temos que ficar com limitações? Quantos perigos não evitaria a submissão? Em quantos casos e conflitos desconhecidos não haveria oposição de lançá-los? São questões que estavam na mesa, que estavam a ser discutidas. Quem sabe que oportunidade poderá trazer o futuro? Abracemos a paz.
Agarremos o ramo de oliveira que Roma apresenta e curemos as feridas da Alemanha. Esse era o desejo de Roma. Negociar a paz com o erro. Meus amigos, não se negocia a paz com a mentira. Jesus, bem claro, nos disse que a paz que o homem oferece sempre é uma paz falsa, é uma paz com a espada. E Satanás tem operado nisto ao longo de todo o tempo. Sempre que ele vê a sua causa a ser derrotada, ele procura trazer uma paz falsa. E no futuro breve que está diante de nós, é desta forma que Satanás vai procurar seduzir a muitos, apresentando uma paz falsa para que todos possam abraçar os princípios dominicais que a Igreja Católica Romana, junto com os Estados Unidos, e vai impor neste mundo. E que decisão você terá? Com argumentos semelhantes a estes, poderiam os reformadores ter justificado a adoção de uma conduta que, com certeza, em não muito tempo resultaria na total destruição da sua casa. Eles poderiam adotar e achar que, olha, tá bem, tudo bom, eu acho que tá legal. Nós vamos procurar aceitar essa proposta porque parece boa. Meus irmãos, temos que ter cuidado com a aparência das propostas. Muitas vezes a igreja cai nesses erros e quando começam a haver consequências que introduzem no seio do povo de Deus, já é tarde demais. Felizmente, os príncipes e os reformadores consideraram o princípio sobre o qual aquele acordo se baseava e agiram com fé. Eles consideraram e viram que o princípio que está por detrás desse acordo não é perigoso. E tomaram a decisão firme. E qual era o princípio? Este será o tópico do próximo estudo que nós teremos. E é por isso que eu quero convidar você a não perder o próximo tópico, porque vamos descobrir qual era o princípio que estava por detrás da proposta romanista para que os príncipes e os reformadores pudessem concordar com a ideia de limitar apenas a reforma ao espaço onde eram aceitos. Então, meus irmãos, meus queridos amigos, veja a tendência do conflito. Todas essas histórias ficaram registradas para nós vermos o futuro que está diante de nós. Porque em breve teremos as mesmas propostas com outras características, mas que o princípio por detrás é sempre o mesmo, que é o estudo que teremos no próximo. É aniquilar a verdade, é destruir a verdade, é acabar com o povo de Deus, é fazer com que a verdade possa ser novamente jogada por terra, como a igreja fez durante 1260 anos. Mas, meu querido amigo, desta vez não acontecerá, porque Deus triunfará como triunfou no passado. Por isso que você e eu devemos estar firmes e alicerçados na rocha que é Jesus Cristo. Busque estar firme em Jesus Cristo. Não desperdice a oportunidade que o Senhor está te concedendo de estudar a sua palavra. Ore com fé e avance. Não troque, não negocie em nenhum momento, mesmo que para a sua paz, para a tua paz, nunca negocie a verdade. Ela deve permanecer firme e inabalável no nosso coração e na nossa vida, ainda que a espada venha. Que Deus possa nos abençoar. Eu quero convidar-te a orar. Amado Deus, obrigado pela tua graça. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deu mente clara aos teus filhos no passado para que não pudessem negociar a paz. A paz não se negocia com a mentira. Devemos permanecer firme na palavra. Fique conosco e nos ajude a olhar nessas histórias pontos importantes para alicerçarmos a nossa fé no grande conflito que temos diante de nós. Possamos sair triunfantes com Jesus Cristo. Dá-nos a tua paz, esta verdadeira paz que o Senhor nos dá, através do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Muito bem, querido amigo, se você nos assistiu até agora, eu desejo-te
um feliz dia e, acima de tudo, espero que você compartilhe com os teus amigos a palavra do Senhor, deixe o teu like e não esqueça de apertar no sininho para receber as notificações quando os vídeos estão prontos. Um grande abraço, espero-te no próximo estudo. O grande conflito. O grande conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito.